Olha, pessoal, a gente começa o programa de hoje, desta terça-feira, com todas as últimas informações sobre a morte de mais um policial em serviço, dessa vez um policial civil aqui no Rio Grande do Sul. Ele foi baleado durante uma operação que ocorreu hoje pela manhã. Imagens aí ao vivo. Essa aí é a central de polícia da cidade de Montenegro, no Vale do Caí. A Bruna Osterman já está posicionada aqui no Plasma e vai atualizar as informações de mais essa tragédia na segurança pública, Bruna. Na medida do possível, bom dia. Oi, Chemali, é difícil dizer bom dia, né, para quem está em casa, tendo a notícia de mais um policial assassinado por um criminoso em pleno momento, né, que estava trabalhando, prestando serviço à sociedade. As imagens que a gente estava mostrando antes era de outros agentes da Polícia Civil chegando aqui na Delegacia Regional de Montenegro, porque a operação acabou que se decidiu de mantê-la, então eles estavam chegando aí com alguns materiais apreendidos. Bom, vamos explicar para o pessoal de casa como aconteceu esse fato triste, a morte de um escrivão aí com 10 anos de polícia civil. Eles tinham mandado tanto o escrivão Edler e mais 3 policiais estavam cumprindo um mandado de busca e apreensão, portanto não havia ainda um mandado de prisão, né? Se houvesse a prisão seria em flagrante. Em um casebre localizado no interior aqui de Montenegro, a gente tem as imagens da entrada dessa espécie de sítio, porque o casebre fica a mais ou menos 3 quilômetros depois da porteira ali, né? Bom, os policiais chegaram lá e se identificaram como policiais, pedindo para que o homem, o único homem que estava dentro desse casebre, se rendesse. Ele não se rendeu e respondeu com tiros de espingarda calibre 12. Esses tiros atingiram 2 policiais, portanto, o escrivão Edler Gomes dos Santos, de 54 anos, morreu na hora, e um outro colega dele, que também levou um tiro, foi para o hospital de Montenegro. Claro, está em estado grave, porque foi atingido na cabeça, mas, segundo informações ainda preliminares, não corre risco de morrer. Bom, logo depois disso, o homem conseguiu fugir pelos fundos da casa, mas aí a polícia, claro, ainda muito abalada, fez ali uma busca na casa, percebeu que era realmente um local onde havia armazenamento de carne, porque inicialmente a busca era para checar se havia armazenamento de armas e carne, né, fruto desse abigeato, desse roubo de gado. E aí quando chegou lá, viu nessa casa extremamente pobre uma geladeira, o que acabou comprovando isso, e aí alguns outros policiais foram atrás desse criminoso que acabou sendo abatido também pelos agentes da Polícia Civil. Nesse momento a gente está aqui aguardando a chegada da chefe da Polícia Civil, a delegada Nadine Anflor. Ela não sei ainda se ela está ou se já saiu, mas ela estava se direcionando ao hospital justamente para ver quais são as situações, as condições de saúde do policial que foi atingido pelo disparo. A polícia ainda não divulgou o nome dele. O que se sabe, portanto, são essas informações, e eu acho importante também falar que o policial Edler, ele pertencia ao DENARC, estava participando com um grupo do DENARC colaborando para essa operação contra abigeato, mas a delegada, quando falou com a gente, com a imprensa um pouco antes, ainda lá no local do crime, mencionou que havia de fato um policial que era aqui da região e que conhecia a região, e destacou muito que se trata de uma fatalidade. Logo mais eu volto, chamar ele com mais informações e possivelmente alguma palavra da polícia, porque agora vai ter uma coletiva, né? Assim que a delegada Nadine Anflor chegar, vai acontecer uma coletiva para dar mais informações, esclarecer tudo, e também com o resultado, né, dessa operação que acabou acontecendo. Triste notícia. Pessoalmente, Chemali, eu como repórter, é o 4º policial que eu estou cobrindo a morte. É muito triste saber que essas pessoas que bravamente saem de casa para nos defender acabam sendo assassinadas por criminosos. Tá certo, Bruno. O espaço é da equipe de vocês, o jornalismo ao vivo do SBT, acompanhando assim que a coletiva começar lá em Montenegro. A gente aciona novamente a equipe da Bruna para repassar todos os detalhes. Fica o nosso sentimento de pesar a toda a família da Polícia Civil. Tem imagens aí, Matheus, da homenagem que os colegas aí de distintivo da Polícia Civil fizeram aí ao Edler Gomes. Esse policial o conhecia das operações, trabalhou por muito tempo no DEIC, trabalhou na Delegacia de Repressão aos Crimes contra o Patrimônio, né? Policiais que prendem aí, que combatem o furto, especialmente o furto de energia elétrica. E na última gestão aqui da Segurança Pública foi transferido para um outro departamento, estava no DENARC, combatendo o narcotráfico. E nessa grande operação
de hoje pela manhã em 37 cidades gaúchas. É uma grande operação para combater os crimes rurais, chamados crimes rurais. O objeto é um deles. Essa equipe de apoio do DENARC, onde estava o Edler e o outro policial que está ferido, a gente torce para que ele se recupere, foram até esse casebre, como a Bruna disse, com um policial de Montenegro. Isso sempre acontece, gente. Alguém precisa conhecer a região, conhecer o território para dar suporte de informações para os colegas, para que a operação transcorra com normalidade. A gente vai para o intervalo. A gente volta a falar sobre a morte de um policial civil durante a operação essa manhã em Montenegro, no Vale do Caí. A Bruna está ao vivo de novo aqui no Plasma e tem mais detalhes com a chefe de polícia, a delegada Nadine Farias Zanflor. Bruna, contigo. Oi, Chemália, a delegada Nadine, chefe de polícia, acabou de voltar do hospital onde está o outro policial. Delegada, primeiro, por favor, o nome desse policial que foi ferido, está no hospital, e explicar um pouco como é a situação dele. Ele não corre mesmo risco de vida? Primeiramente dizer da nossa dor, né? A dor de todos os policiais civis hoje de perder um colega, um excelente colega, o Edler, que estava lotado no DENARC. O outro colega, Machado, está então já com os familiares, está no hospital, mas não corre risco de morrer. E realmente é um dia muito triste para todos nós. Um policial que morreu em confronto, outro ferido que realmente está lá sem correr risco de morte, mas que está ferido e muito abalado também. Delegada, como é que aconteceu a dinâmica desse crime? Era um homem só de fato, ele deu 2 disparos ou mais. A gente vê ali que era uma espingarda, né? Isso, a perícia agora está no local, eu fui no local também, então a perícia está no local, a perícia vai fazer todo esse levantamento. Qualquer informação também seria da nossa parte algo que a gente não pode nesse momento adiantar. O que a gente pode dizer é que sim, ele disparou tiros, o tiro que pegou no policial foi um tiro que partiu de dentro da casa, teve extrema cautela os policiais que lá estiveram. O policial Machado agora relatou mais uma vez que por mais de uma vez perceberam que o agressor estava armado dentro de casa, se identificaram como policiais e mesmo assim ele atirou pela porta. Foi o tiro que matou fatalmente o nosso colega Edler, e a gente tem informação de que ele também recarregou essa arma, acabou tentando fugir pela janela dos fundos, mas em todo momento atirando em confronto com os policiais. Então realmente assim, é o que a gente pode dizer por enquanto. Vamos aguardar a perícia é importante nesse momento, mas ressaltar que era uma grande operação da Polícia Civil no sentido de combate ao crime de abigeato. O local é um local de difícil acesso, com características dentro daquele casebre. A gente pôde perceber também freezer e geladeira, carnes dentro do freezer, então havia todos os elementos. Os nossos pedidos de mandado de busca que foram deferidos pelo Judiciário nos informam que pelas características ali realmente ele era alguém envolvido nesse tipo de... Pois é, já se sabe quem é esse bandido? Sim, nós já temos a identificação, mas não vamos ainda divulgar, porque a perícia ainda está concluindo, né? Então a gente vai aguardar um pouquinho. Agora, delegada, sobre a arma, uma espingarda calibre 12, eu não entendo muito de armas, então eu pergunto para a senhora, o que representa essa arma? Ela tem um poder de fogo muito alto, ela poderia de repente furar um colete? A gente vê os bandidos cada vez com armas mais poderosas, né? É uma arma típica de caça, uma arma típica do que a gente enfrenta nas propriedades rurais. É uma arma sim muito potente, tanto que o colega Machado ele tem estilhaços no rosto, vários estilhaços no rosto, são chumbinhos em função, né, desse tipo do uso dessa munição. E o que nós temos informação é que não pegou no colete, nenhum tiro pegou no colete, até então isso a gente já pode adiantar, mas são armas de fogo, armas matam. E ainda mais num enfrentamento, nós sabemos que a gente vive isso, sai de casa e às vezes não sabe se vai retornar. A gente está preparado para isso, mas é uma dor bastante grande. Para finalizar, o Edler era casado, ele está deixando filhos? Sim, nós temos informação que ele era casado, está deixando filhos e seria avô em breve. Tá, delegada, nossos sentimentos aí a toda a Polícia Civil, obrigada, viu? Bom, Chemália, aqui a gente vê, né, a consternação no rosto, estampada no rosto da chefe de polícia, que agora vai estar um pouco mais aí acompanhada também dos demais delegados aqui da região. E qualquer outra novidade a gente te chama, você me chama, a gente vai se falando, mas estaremos aqui acompanhando ao vivo todos os desdobramentos de mais uma morte de um policial em serviço, dessa vez um policial civil. Com certeza. Obrigado, Bruna. Prioridade é da equipe de vocês aí, direto de Montenegro. Obrigado pela delegada Nadine de nos atender, a chefe de polícia. O semblante dela diz tudo, né, gente? É um dia muito triste,
uma operação arriscada para vocês perceberem como os crimes rurais, o abigeato, eles também têm um risco, né? Uma arma de campo, uma arma longa, arma de caça, usada para matar gado, né? Para abater o gado no campo, agora usada para matar um policial civil. A informação que nós temos também de bastidor é que os chumbos, né, do cartucho dessa arma, calibre 12, atravessaram a porta, a parede e acabaram atingindo esse policial civil do outro lado. Agora, a polícia já havia feito cerco nesse casebre e já tinha a informação visual de que esse bandido estava com armas, existia o risco e aí, portanto, a adrenalina sobe, o cerco acaba tendo critérios, né, de decisão por segundos, né? E daqui a pouquinho a gente vai atualizar com a Bruna. Retomo com a Bruna agora, Matheus. A Bruna está aqui ainda, está posicionando, o Dagoberto Rocha posicionando, né, a câmera. Bruna, tá me ouvindo aí, Bruna? Tem mais alguma informação para a gente complementar aqui, Bruna? Sim, Chemali. Sim, na verdade a gente tem as informações dessa operação contra o abigeato. A Polícia Civil, apesar de estar vivendo um momento muito difícil de luto, acabou decidindo manter a operação, até para que não seja em vão, né, a morte do Éder, que jamais seria, mas então dando continuidade a esse combate ao abigeato. Temos aqui o resultado até o momento. Foram cumpridas 60 ordens judiciais, com 11 presos até agora, 56 armas de fogo apreendidas, milhares de munições e equipamentos para fabricação clandestina de munições, ou seja, dá para ter uma noção do perigo desse grupo. E também, é claro, a carne sem procedência, que é fruto do roubo de gado, Chemali. Tá certo. Permaneça por aí, a Bruna vai continuar acompanhando. Em seguidinha vai ter uma coletiva de imprensa para atualização. Agora, essas imagens são impressionantes, gente. Isso aí estava tudo na mão de criminosos, de ladrões, de criminosos envolvidos com o roubo de gado. Com o roubo de gado em propriedades rurais. Eram 37 cidades hoje alvo dessa grande operação que envolveu 300 policiais civis e vários departamentos deram suporte para as delegacias especializadas, né? Geralmente ficam na região da Campanha, Bagé, Alegrete, né? Em cidades mais afastadas, realmente que tem esse know-how, esse conhecimento para combater o roubo de gado e que cada vez mais esse tipo de crime se aproxima das grandes cidades, da região metropolitana. Já estavam aí no Vale do Caí. Eu lembro que eu já acompanhei a operação das delegacias especializadas aqui em Canoas, em Gravataí, na região metropolitana. Portanto, é um crime que se espalhou em todo o território. Essa carne sem procedência roubada é distribuída, né, em vários estabelecimentos. Para quem está chegando agora no SBT Rio Grande, gente, a gente está repercutindo, infelizmente, nessa terça-feira, a morte de mais um policial da Segurança Pública em serviço, dessa vez da Polícia Civil. É o 5º policial que morre em atividade em 2019 aqui no Rio Grande do Sul. Antes, 4 PMs haviam sido executados, mortos em confronto, né, combatendo a criminalidade. Hoje foi a vez de um policial civil. A gente está muito triste. Eu, pessoalmente, conhecia o Éder, né, de várias outras ações da Polícia Civil. A gente que acompanha, né, diariamente essas operações policiais, que também, junto com eles, arrisca a vida para trazer a melhor informação, a imagem mais significativa dessas operações, né? Seria avô, essa informação que a delegada Nadine, a chefe de polícia, trouxe agora para a Bruna, seria avô agora, nos próximos dias, pai de família, casado, com filhos, né? Teria o privilégio de ser avô agora, dentro de alguns dias, algumas semanas, 54 anos, 10 anos de Polícia Civil, sempre em departamentos grandes, em operações grandes, ou seja, um policial destacado na formação, né? Conhecia o Éder de várias e várias ações que a gente acompanhou. Dessa vez estava no DENARC, um departamento importantíssimo para o combate à criminalidade, à violência do nosso estado, porque 90% dos homicídios do estado têm relação direta com o narcotráfico, com a venda de drogas. Portanto, a importância, a envergadura do DENARC, ela é crucial para a estratégia de combate à violência. Olha, a gente realmente está consternado, está triste. Eu que sou neto de policial civil, tenho primas que fazem parte da corporação, me sinto realmente muito triste com essa notícia. A gente vai continuar falando sobre isso hoje ainda, né, ao vivo, voltando com a Bruna, as informações, porque
esse grande cerco, né, e a operação foi mantida. Aí o compromisso da chefia da segurança pública, da chefia da Polícia Civil. Mesmo diante, né, da morte de um colega, a operação seguiu. A gente vai voltar a falar dos números dessa operação ainda hoje aqui no SBT Rio Grande. Produção me alerta, a gente vai abrir espaço ao vivo aqui para Bruna Osterman, porque a coletiva está começando, gente. A prioridade fica em Montenegro. Vai daí. A Polícia Civil na manhã de hoje. Uma operação que é preparada há mais de 2 meses pela Delegacia Regional, em conjunto também com as DECRABs, que nós temos no estado do Rio Grande do Sul, com o coordenador, o delegado André, também de Bagé. Então, seria uma grande operação em todo o estado para combater o abigeato, crimes rurais, furtos em residências no interior. E essa operação, então, teve esse desfecho trágico com a morte do colega Edler e com um policial também ferido, o policial Machado. Estivemos no hospital agora, ele passa bem, não corre risco de morte, o que nos consola nesse momento de dor, mas que ainda inspira cuidados, será transferido para um outro hospital na região metropolitana e que a família da Polícia Civil realmente hoje, não só a família da Polícia Civil, eu acho que a sociedade como um todo hoje chora porque nós não víamos há muitos anos policiais tombando em cumprimento à sua missão, ao seu dever constitucional. Foram 3 policiais militares e agora um policial civil num curto espaço de tempo. Então, isso realmente nos choca, nos abala, mas faz com que a gente não esmoreça. A gente precisa todos os dias continuar levantando a cabeça. Hoje mesmo, os colegas que estavam lá, nos abraçamos e todos naquele mesmo intuito. Nós não desistiremos. Nós vamos continuar combatendo a criminalidade com toda a garra, com toda a energia, que é o que a gente entende que nesse momento é o que tem que ser feito. Então, a gente fica à disposição. Acho que o subchefe Fábio vai fazer quer responder. Acho que mais para responder os questionamentos, né? O delegado Marcelo é o nosso delegado regional aqui de Montenegro, estava coordenando esta operação aqui em Montenegro, com mais de 350 policiais civis. É importante que o esclarecimento seja feito também. Me perguntaram por que os policiais do DENARC estavam cumprindo esses mandados de busca e apreensão. Eram 24 mandados de busca e apreensão, justamente pela segurança. Nós estamos trabalhando, buscando segurança para os nossos policiais, no sentido de fazer todo um levantamento do local que foi feito. Teve uso do drone, inclusive, para fazer esse levantamento de local, porque era um local de difícil acesso, um local numa área rural aqui próximos a Montenegro, passando a modulada de Montenegro. Então, sobre o comando aí do diretor do DPI, do delegado Joebert, que coordenava toda esta operação nos municípios do interior do estado, nós tivemos toda a cautela, convocamos policiais um número maior, talvez, do que antigamente se fizesse, e isso faz com que a gente convoque os policiais de todos os departamentos. Então, todos os policiais atuam em todas as operações da Polícia Civil. Por isso, a presença dos colegas do DENARC no dia de hoje, com a cautela também de ter um colega do município que conhecia a região junto para que pudesse, que foi o que também fez com que a gente pudesse salvar o outro colega, rapidamente atender e trazer para o hospital. Então, a gente fica, acho que, à disposição. Não sei se o diretor Joebert quer... Mas responder questionamentos, né, chefe? Estamos à disposição. Foi baleado, onde foi baleado? O policial civil? Isso. É Alexandre Machado. A idade, alguma informação vocês têm? Eu não tenho a idade dele aqui de memória, a gente pode disponibilizar na sequência. Tá. Ele era daqui, é da região, não? Não, o ele Machado também é o do que está DENARC. hospitalizado. Isso. Isso. E ele é da onde? Também do DENARC. Ele levou o tiro onde? Parte do corpo? Ombro e na lateral esquerda aqui. Na verdade, como o criminoso, esse que foi morto, ele usava uma 12, a munição, o projetil usado, ele espalha, né? Então ele sofreu alguns estilhaços aqui no lado esquerdo do rosto e no ombro esquerdo. E o Edler? Onde ele foi atingido? Exatamente essa informação. Acabei de confirmar aqui através da nossa rede de contatos aqui pelo celular, o Alexandre Machado, o policial do DENARC, no leito do hospital, fazendo um sinal de positivo, foi atingido no rosto, porque a 12 ela é espalha-chumbo, então feriu com gravidade. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar com a Polícia Civil. A gente percebe ali, gente, o start de uma grande operação dessa envergadura nunca acontece do nada.
Vocês viram a chefe de polícia falando, o levantamento com drone, os alvos muito bem mapeados, e é por isso que a Polícia Civil busca o reforço, né, as DECRABs, de Bagé, lá o delegado André Matos, é lá em Bagé, né, da região da Campanha, busca o suporte com agentes também experimentados, no caso do DENARC aqui, mas um deles, dessa equipe que foi até esse casebre, conhece muito bem a região, né, conhece muito bem a região. Agora fica esse destaque aí, a recuperação do agente Machado do DENARC, com certeza está fora de perigo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre essas circunstâncias aí, todo o planejamento da Polícia Civil diante dessa tragédia que aconteceu hoje pela manhã aqui no nosso estado. E vamos falar da operação em si, porque a Bruna permanece acompanhando a coletiva. Qual é o saldo dessa grande ofensiva aí contra os crimes de abigeato e outros crimes que estão relacionados, Glauco? Pois é, sempre lembrando que apesar da tragédia, a operação continuou, né, Chemari? E os números que foram divulgados há pouco aqui, a gente tem eles na mão. 11 pessoas presas, além da apreensão de carne sem procedência, 56 armas de fogo, milhares de munições e até equipamentos para fabricação clandestina de munições, algo que a Bruna já tinha falado. A Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato iniciou a investigação em janeiro. Foi denominada de BRIC-RS. Isso porque os policiais identificaram uma grande rede criminosa em que os integrantes negociavam por grupos de WhatsApp delitos como abigeato, comércio de armas, crimes ambientais, entre outros delitos. A polícia identificou que o grupo possui células em todas as regiões do estado. Por isso, os policiais acreditam que essa seja uma das maiores operações já realizadas no que tange ao número de municípios envolvidos. E olha só, foram identificados 4 grupos de WhatsApp, denominados BRIC de Caçadores RS, Pelotão Java, Amigos da Serra e Ensino Cães. Os administradores eram, respectivamente, dos municípios de São Vicente do Sul, Pinheiro Machado, Caxias do Sul e Butiá. Eles compõem uma das maiores redes de contato e articulação para cometimento de crimes via WhatsApp. Isso mesmo. A articulação foi descoberta pela polícia, mas foi durante muito tempo investigada. Os grupos contabilizavam mais de 400 integrantes. A polícia teve acesso a esses grupos e obteve também áudios e cópias de vídeos dessas conversas que mostravam a negociação dos crimes. Ou seja, eles já eram bandidos, fizeram uso da tecnologia, se comunicavam através de aplicativos e aí eles partiam então para a ação, para cometer os crimes, né, Chemari? Agora, Glauco, eu estou impressionado com esses números. São 4 grupos, né, criados no WhatsApp, né, bandidos como a gente chama, pé no barro, 400 pessoas envolvidas, Glauco. Uma rede que abrangia todo o estado, né? Olha só. Glauco, daqui a pouco a gente volta a falar contigo, a gente abre espaço agora. Vamos falar, permanece com o Glauco, tem áudio, é isso? Então é contigo, Glauco. Pensei que ia ser com a Bruna lá, que permanece acompanhando a coletiva. Chama o material aí, Glauco. Alguns áudios envolvem esses criminosos, eles fazem conversa a respeito de armas. É a comprovação material, inclusive, que a polícia tem de que existia realmente uma quadrilha que se comunicava através de WhatsApp, desse aplicativo. Confira aí. Nosso contato matou as vacas do outro lado do rio. Daí, essa aí eu tenho prova, né? A vaca lá, tu tava junto, né, cara? Como é que eu ia roubar uma vaca lá sozinho, né? Tava eu, tu e quem é que era mais mesmo lá? Diga aí, não é um parente teu que tava junto? Vaca não roubo. Graças a Deus não preciso, trabalho. Tô aqui na obra deitado aqui, descansando meio-dia porque eu trabalho. Quem rouba a vaca é tu que tá com o friso cheio. Vem aqui em casa ver se tem carne de vaca. Vem aqui em casa ver se tem carne de vaca. Salafrário sem vergonha, envolvido aí, todos envolvidos direto ou indiretamente na morte desse policial civil hoje de manhã. Todos eles envolvidos, 400 pessoas, criminosos envolvidos em roubo de gado, em outros tipos de crime, em roubo de armas, né? Em roubo de material em propriedades rurais. Olha, é a clínica geral da criminalidade, gente. Em outras épocas, traficante era traficante, homicida era homicida,
Roubo de carro era roubo de carro. Hoje, eles estão se misturando de uma tal forma. E é essa sensação de impunidade que alimenta a sensação desses bandidos, que nos parece que eles não têm mais medo de enfrentar a polícia. É por isso que está crescendo o número de confrontos. Eles já não respeitam mais a ordem, né, de baixar as armas. Não respeitam mais a ordem de baixar as armas. A gente permanece falando sobre isso daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho tem a foto, a gente tem a foto agora, Matheus, do policial que está, né, no hospital lá de Montenegro. Felizmente, uma imagem que traz esperança, né? Do Alexandre Machado, policial do DENARC. Tá aí o sinal de positivo, né? A gente percebe ali que ele foi bastante atingido na área do rosto, pelo pescoço ali, o ombro esquerdo, né? A mesma área também onde o outro policial, o Wendler, foi morto, né, ali. Não foi no colete, foi aqui mais próximo do ombro, próximo da axila, em que os chumbos do cartucho de calibre 12, né, acabaram atingindo o policial. Felizmente, é uma imagem que traz esperança pra gente de que o Machado está fora de perigo. Está fora de perigo, a gente lamenta a morte de um policial, mas de certa forma, né, fica um pouco mais aliviado em ver uma imagem dessa, o sinal de positivo. Está consciente o Machado, já passou informações para a Polícia Civil, seguir a investigação, para continuar tentando descobrir a quadrilha originária onde esse bandido que puxou o gatilho e depois no confronto acabou sendo morto também pelos agentes da Polícia Civil. De qual quadrilha ele pertence? Para quem é que ele trabalha? Qual é o tipo de gado que ele rouba? Em que área essa quadrilha agia? Como a gente viu aí, o Glauco trouxe 4 grupos de WhatsApp, gente, envolvidos e 400 criminosos nessa rede toda de abjatários, de ladrões, de roubo de gado no Rio Grande do Sul. Tá aí a importância de você não comprar carne barata no mercado, né? Desconfiar, ver a carne se tem procedência. É a mesma lógica do tráfico. Quem compra droga alimenta a indústria. Se você aí vai comprar a carne que é baratinha no mercadinho, sem muita procedência, está alimentando esse tipo de quadrilha. Agora sim eu volto com a Bruna. Bruna, mais informações contigo aí. A coletiva já encerrou, Bruna? Acabou de encerrar, chamar ali na coletiva, falaram então a chefe de polícia, que já tinha conversado com a gente, o subchefe, o delegado Fábio Mota Lopes, e também o delegado aqui de Montenegro, Marcelo Farias Pereira. O que o Marcelo Farias Pereira falou, que foi bastante importante também para esclarecer um pouco como ocorreu esse incidente, como de fato foi um incidente, que é o que a Polícia Civil está dizendo, né, até o momento. Só aqui na cidade de Montenegro havia 135 policiais envolvidos, ou seja, bastante, e que desde o início eles se encontraram, né, aquelas reuniões que normalmente os policiais fazem por volta das 5h30 da madrugada, portanto ainda estava à noite, mas que quando eles começaram a sair para cumprir os mandados de busca, que aqui em Montenegro eram 24, já estava raiando o dia, e o delegado Marcelo Farias Pereira deixou claro que esse foi um critério deles de fazer... de cumprir, aliás, os mandados de busca e apreensão durante o dia, justamente para garantir mais visibilidade e mais segurança dos policiais. Que eles explicaram um pouco ali da dinâmica do crime, né, do assassinato do policial Edler, que todos estavam do lado de fora, que eles foram recebidos a tiros pelo bandido que estava do lado de dentro e que o policial Edler foi atingido entre, aqui ó, vou segurar mais falar, entre o ombro e a axila, portanto, o disparo deve ter entrado, eles acreditam, num espaço que o colete realmente não pega, né? Bem aqui, mais ou menos, é uma informação preliminar, porque a perícia ainda vai fazer ali a análise, né? A biópsia do corpo. O que mais que tem aqui? A delegada Nadine ressaltou que o Alexandre Machado, que é o policial que conseguiu sobreviver, só não morreu porque ele conseguiu se esconder atrás de uma das viaturas da caminhonete da Polícia Civil, e aí por isso que ele acabou sendo atingido de uma forma não tão fatal, porque afinal de contas, até como a delegada Nadine explicou, essa espingarda, né, ela acaba emitindo
assim, vários estilhaços que acabam atingindo várias áreas do corpo. Por enquanto, aqui em Montenegro foram apreendidos R$200 mil, então a gente vê que a gente está lidando com uma quadrilha poderosa, com muito dinheiro, com poder de fogo alto, e também eles divulgaram agora na coletiva o nome do criminoso que é apontado como responsável por matar o policial Edler Gomes dos Santos e também por atirar no outro policial, né, no policial Machado. É o Cláudio Roberto Nardi, ele tinha 59 anos, também foi morto e antecedentes por crime ambiental. Chemali. Certo, obrigado pelas informações. 59 anos envolvidos com crimes do campo, né? Crime ambiental, roubo de gado, safado que tirou a vida de um policial civil em serviço.